Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos de volta com a gente aqui na nossa partilha entre irmãos da comunidade Bom Pastor. Sejam bem-vindos à nossa comunidade, podem puxar uma cadeirinha, sentar aqui com a gente e compartilhar um pouquinho da palavra de Deus nesse tempo abençoado da Quaresma, terceira semana do tempo da Quaresma. Estamos preparando o nosso coração para que a celebração da Páscoa desse ano seja uma mudança para melhor na vida da gente. Vamos nós. Laura Beatriz, minha irmã, tudo beleza? Tranquilo? Ô, Padre Antônio, o senhor falando assim, terceira semana, a gente está no meio da Quaresma, né? É verdade. Alguma coisa precisa acontecer nessa semana, Padre Antônio. Não dá para a gente continuar os mesmos, não. Jesus precisa vir em nosso socorro, como a gente fala de manhã, né? Quando a gente faz o Jesus, vim de nosso socorro, terceira semana da Quaresma. Eu ainda tenho algumas semanas para que o Espírito Santo faça uma obra nova, que não quero ser a mesma, quero que o Senhor venha, dou licença, vem. Oh, Padre Antônio, eu não sei por que falando isso eu lembrei, o senhor, não sei se o senhor conhece, acho que não é do seu tempo. O senhor conhece uma música de criança, de Jesus, que fala assim: toque, 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 alguém me bate a porta? Não, essa daí não é do meu tempo, eu ainda não era. Toque, 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 alguém deseja entrar. Olha o detalhe, é o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não vai entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Os irmãos, garanto que sabem, estão cantando agora comigo. Oh. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem-me morar. Eu acho que essa música infantil já mostra, né, um pouco, né, Padre Antônio, demônio, ô caba safado, né? Ele vai pelas beiradas, né? Ele quer um pedacinho, né? Ele quer atrapalhar nossa Quaresma, Padre Antônio. Ele, de alguma forma, achar que não é... Enfim, eu tenho essa sensação. Então, a gente está... Quando o senhor falou terceira semana da Quaresma, eu falei, Jesus, vem em nosso socorro, o senhor veio para destruir as obras do demônio. Não deixa o demônio atrapalhar a nossa Quaresma, não. Ele quer roubar um pedacinho, que nem as crianças cantam nessa música, mas o senhor quer a casa toda. Jesus quer a casa toda, né, Padre Antônio? Jesus tem direito à casa toda. Tudo. O diabo não tem direito a nada, mas o problema é que ele tenta pegar um pedacinho, como você falou. Né? Ali ele tenta semear o desânimo, a tristeza, né? Mas ainda, né, dentro disso que você falou, ainda você um pouco mais esperançoso e positivo. É a cada dia. Então, Senhor, estamos na terceira semana da Quaresma, tem muita coisa boa para acontecer ainda. Por outro lado, eu já agradeço ao Senhor porque o Senhor já tem me ensinado tanto e com tanta paciência tem me ajudado a dar passos. Então, que bom que hoje eu já não sou a mesma pessoa que eu era ontem, apesar de que talvez eu hoje ainda não seja a pessoa que eu posso ser e vou ser amanhã. Então, para ninguém desanimar no meio do caminho, amém. Vamos lá, já tem muita coisa bonita acontecendo, já tem muita coisa bonita sendo ensinada pelo Espírito Santo ao nosso coração. O negócio é não desistir do caminho. Então, eu posso contar uma coisa bonita? Conte. Então, ontem eu ouvi um testemunho lindo de uma irmã sobre o podcast da Quarta-feira de Cinzas. Foi reprisado, o senhor ficou doente, eu fiquei doente, e aí, essas providências de Deus, foi o da Quarta-feira de Cinzas da semana passada, e essa irmã viu, e ela ficou tocadíssima quando o senhor falou do olhar de Jesus. A gente estava conversando, eu falei, Padre Antônio, o olhar que aquele homem que estava ao lado de Jesus na cruz lançou para falar, lembra-te de mim. E aí o senhor, neste podcast, vira e fala, Laura, e o olhar que Jesus lançou para ele? E essa moça essa irmã querida, estava ouvindo
terminou, foi para a igreja fazer adoração. Então ela contou, Padre Antônio, que enquanto ela estava adorando Jesus no Santíssimo Sacramento, ela sentiu o olhar de Jesus sobre ela. Ela primeiro vislumbrou a cena de Jesus olhando Maria na cruz, olhando o centurião, e ela sentiu Jesus olhando para ela. Ela disse que aquilo inundou o coração dela de uma alegria, de uma paz, de uma exultação. E, Padre Antônio, enquanto ela me contava ontem, ela ia contando e é tão bonito isso, quando alguém partilha uma coisa de Deus, o Espírito Santo vai aflorando. E eu me lembrei do olhar que Jesus lançou para Mateus naquele dia abençoado, né? Era para ser mais um dia, né? Mateus lá na mesa, era desprezado, né? Lógico, né? Ele tinha uma profissão horrorosa, né? Que os São Pedro, segundo o filme Jesus de Nazaré, tinha horror dele por fazer aquilo. E Jesus, então, eu fiz pegar o texto bíblico, Jesus olhou para ele. E eu percebi que quando Jesus olha para a gente levanta da mesa, Padre Antônio, do que está cobrando. E percebi que às vezes a gente está, como a gente não tem outras coisas para fazer, a gente fica cobrando, né? Ele não tinha outra coisa a fazer. E muitas vezes a gente faz isso, a gente fica cobrando de Deus, cobrando dos outros, né? Mas naquele momento que Jesus olhou para Mateus, ele deixou a única coisa, fonte de sustento dele, né? Porque não tinha outra. Mas que olhar é esse que Jesus lançou para Mateus, Jesus? Padre Antônio? É legal, né? Porque a gente vive num tempo em que a gente fala muito, né? E a gente floreia muito as coisas, né? É uma maneira de você propagandear, ou é uma maneira, às vezes, de você valorizar, né, um produto, você florear muito em torno dele, né? Falar muitas coisas e tal. Quando a gente dá uma olhadinha no Evangelho de São Mateus, na passagem em que o próprio Mateus fala do primeiro encontro dele com Jesus, pode parecer alguma coisa muito desanimadora, porque é tão curtinho. São 2 versículos. Exato, é tão né, simples. Mateus não floreou nada, Mateus não tentou valorizar algo que não tinha valor. Quando algo é precioso de fato, você não precisa complicar em volta, você não precisa falar muito, você não precisa... Né, o que tem valor por si mesmo brilha. E aí me parece que no Evangelho de São Mateus, quando ele fala do primeiro encontro dele com Jesus, ele quer deixar bem claro aquilo que é essencial nesse encontro. E ele quer que isso brilhe diante de quem está lendo, como brilhou diante dele um dia. E ele fala justamente do Jesus que viu um homem chamado Mateus, né? Ele não diz que Jesus explicou nada, ele não diz que Jesus fez para ele a proposta do ano, nada. E aí a gente vê tanta bobagem, né, na qual a gente transforma o Evangelho como se a gente tivesse que convencer as pessoas que a gente está fazendo uma proposta praticamente de emprego para elas, né? Olha, eu prometo para você que isso aqui vai ser... Jesus não fez isso, né? Jesus viu um homem chamado Mateus, né? Aqui na minha Bíblia é interessante que não diz nem que ele olhou um homem, ele viu. Né? Eu acho que talvez esse fosse um dos problemas do Mateus, ninguém via, né? Ninguém via. Uma pessoa como ele, que tinha a profissão de cobrador de impostos para os dominadores romanos, as pessoas que olhavam fingiam que não viam, né? Ninguém notava aquele homem. Jesus viu o Mateus.
Jesus viu Mateus por debaixo daquele título de cobrador de impostos. Jesus viu o Mateus que ninguém via, né? Ele viu. E para Mateus isso foi o bastante. E me parece que ele quer mostrar isso para a gente, né? É um evangelho que não é transformado numa proposta irrecusável de fantasias, né? Jesus entrou na vida de Mateus vendo ele. Eu sei que esse cara está aqui, né? Eu sei que debaixo de tudo isso aí que o pessoal fala, tem alguém, eu estou vendo que tem alguém. E foi desse jeito que Jesus conquistou Mateus, né? Sem explicar como é que ia ser dali para frente. Ele só diz, Jesus falou, me segue, e ele levantou e seguiu. Jesus não diz, mas me segue para onde? Me segue de que maneira? Me segue. Foi o bastante, né? Jesus não explicou nada. Mateus não precisou ter todas as respostas antes de começar a seguir. Pelo contrário, ele começou a seguir e eu acho que ao longo do caminho ele foi encontrando as respostas, né? Mas o segredo, sem dúvida, a impressão que ele passa é que o fato de Jesus o ter visto fez toda a diferença, né? Então, o olhar de Jesus foi um olhar de quem viu. E Mateus se levantou, como você falou, né, daquela mesa de cobrador para se tornar um cara que se tornou generoso, deu a vida, né? Parou de cobrar a todos e começou a dar a vida, né, por Jesus e pelos outros, né? Então tem muita coisa dita em muito pouco. Eu acho que isso é sinal de que o que aconteceu ali era algo muito valioso, muito precioso. Coisas que realmente têm valor em si mesmas, a gente não precisa floreá-las, não precisa seduzir com elas. Elas são encantadoras por si mesmas, como esse encontro de Jesus com Mateus, como é o encontro que Jesus quer ter com cada um de nós, né? Começando por nos ver. Jesus vê a gente. Há muitas pessoas que a gente conversa e não falam, às vezes, dessa maneira, mas elas dão essa impressão de que se sentem meio que invisíveis, né? Ninguém nota, ninguém olha, ninguém sabe, ninguém valoriza, ninguém nada, né? Jesus viu Mateus. Saber que ele vê a gente e que ele vê com, como a gente fala, né, com bons olhos, porque os olhos dele são bons, né? E a gente vê o que a gente já tem nos olhos, né? Quem sabe não pode ser o começo também de um encontro especial da gente com Jesus, né? Outra coisa que eu acho que é muito bonita nessa história Jesus não fala, Jesus não explica, Jesus não convence. Jesus olha e o olhar dele é o bastante. É interessante que aqui não se diz que Mateus olhou e viu Jesus passando. Foi Jesus quem o viu, né? A gente tem mania de achar que a gente é que tem que tomar as atitudes, né? A gente tem que falar para ele, a gente tem que olhar para ele, mas é sempre ele que vê a gente primeiro. Eu acho que essa é a maneira que a Bíblia tem de dizer para a gente que ser notado por Jesus é uma grande graça, um grande presente. Ele não nos nota porque a gente o viu primeiro ou porque a gente fez algo que merecia ser notado. Ele nota a gente apesar de tudo, apesar da gente estar no lugar errado, talvez como Mateus. Só que ele olha para a gente com amor, né? O Papa Francisco escolheu essa passagem como o lema dele, o né? lema dele, né? Que é uma frase de um comentário de um santo inglês chamado São Beda. Ai, que nome! Se fosse brasileiro era Cleverson, Clayton, em inglês era Beda, né? E São Beda, comentando esse trechinho aqui, diz: Jesus, olhando-o ou vendo-o com misericórdia, elegeu-o. É legal, né? Porque em latim isso tudo vira duas palavras, praticamente, né? E aí significa um pouco isso. Jesus não escolheu Mateus, Jesus não o chamou, portanto não o escolheu, porque ele viu
algo bom em Mateus. O que motivou a escolha de Jesus foi a bondade de Jesus, foi a misericórdia de Jesus. E isso, traduzindo com outra palavra que é muito preciosa para o nosso vocabulário cristão, foi uma graça, foi um presente, foi de graça. Né? Jesus escolheu Mateus olhando-o com misericórdia. Se Jesus tivesse olhado com um olhar de vestibular, Mateus não ia ser aprovado. Né? Ele foi aprovado porque Jesus olhou com misericórdia. Então, tudo na vida de Mateus mudou por causa do olhar de Jesus, que é misericordioso. E foi o olhar de Jesus que transformou Mateus. Jesus não viu um Mateus legal, mas porque Jesus viu Mateus, Mateus se tornou legal. Eu acho que esse é que é o segredo do negócio. E é assim com a gente também. Né? E enquanto o senhor falava, primeiro, assim, me deu vontade de... Me lembrei dos exercícios espirituais de Santo Inácio, que leva a gente a contemplar. Me deu vontade de ir lá. Foi em Jerusalém, né, que isso aconteceu? Não, foi na Galileia. Foi na Galileia. Foi na Galileia, pertinho de Cafarnaum. Me deu vontade lá contemplar esse momento. Devia ser um tumulto, dia normal lá no meio. E Jesus olha para Mateus. Jesus, que é o mesmo ontem, hoje, sempre, ele continua passando e olhando, né, Padre Antônio? Para quem a gente provavelmente nem olharia, talvez tampasse os olhos. Então, enquanto o senhor falava, eu falei, meu Jesus está fazendo isso agora. Nesse momento, ele está andando no Rio de Janeiro e olhando assim para olhando para outro, para um jovem, para um idoso, para uma criança, por uma pessoa vestida de uma forma que a gente acha esquisito. Então, tive essa sensação, essa vislumbre de que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, ele anda, pelo Espírito Santo, ele anda nessa cidade do Rio de Janeiro, vendo cada um. Então, imagina, agora aqui, nesse estúdio, quando sair, andar por essa Copacabana e poder, assim, trazer isso na alma. Eu estou andando aqui, mas Jesus também está olhando dessa forma como ele olhou para Mateus, assim, não vendo o que a pessoa tem de bom, mas olhando e derramando a bondade dele em cada um. É muito tocante a gente ver sob esse prisma, né, Padre Antônio? Sob o prisma do olhar de Jesus. É interessante, né, porque lembrando que a gente conhece a história, né, toda, né, de trás para frente, né? E para a gente é fácil dizer, ai, que beleza, o olhar de Jesus. Mas Jesus, ali passando por Mateus, Jesus era uma novidade, né? Ele estava começando o ministério dele, ele não era famoso, não havia 2000 anos de história como nós temos hoje. Uhum. Então, de fato, Mateus conseguiu perceber no olhar de Jesus algo que deve ter sido muito novo, muito especial, porque não era algo conhecido, não era algo... hoje, quando a gente fala aqui do olhar de Jesus, as pessoas talvez imaginem, né, algo que já tem uma carga de séculos e séculos de clareza para a gente. Mas você imagina, ninguém sabia quem era aquele moço que estava passando ali, só se ouvia falar um pouco dele há algum tempo, talvez, que ele tinha feito um milagre, que ele tinha feito alguma coisa. E, de repente, Jesus passa e vê Mateus, e Mateus consegue perceber no olhar de Jesus algo diferente. Devia ser, de fato, algo muito diferente. Muito diferente. Agora, Mateus percebeu. Eu acho que isso é outra coisa legal, né? Porque perceber um olhar significa
que você está se deixando olhar por alguém, né, e está vendo, aquele olhar está dizendo algo para você. Você não tomou atitude, mas aquele olhar diz algo para você. Mateus se deixou ver por Jesus e Mateus se encantou com o que ele viu nos olhos de Jesus. Me parece que isso é uma coisa que talvez a gente precisasse redescobrir hoje, né? O olhar de Jesus, para a gente hoje, né, é um olhar capaz de nos fazer muito bem, é um olhar capaz de nos dar uma nova chance. Mas eu tenho percebido o olhar dele? Ou será que o meu coração tem sido um coração tão fugitivo que eu nunca noto que ele está me percebendo, que ele está me vendo? Às vezes a gente pode se tornar muito duro por dentro e não perceber mais essas delicadezas que um olhar mostra. Então eu acho que hoje seria um dia legal da gente também dizer para os irmãos, né? Olha, deixe-se olhar por Jesus e perceba o olhar dele. Na vida de cada um de nós, o olhar de Jesus vai se manifestar de um jeito. Eu imagino, por exemplo, que para alguns de nós, o olhar de Jesus se manifesta através do olhar de alguém. Sabe, sei lá, você que está cuidando de uma pessoa doente, talvez o olhar de Jesus para você seja o olhar daquela pessoa doente pedindo, me ajuda, né? Ou então agradecendo, sem dizer nada, pelo cuidado que você tem com ela, né? Mas ser visto, perceber um olhar que fala, também exige que a gente esteja de coração pelo menos desarmado. Pelo menos desarmado. Eu acho que, apesar de todos os defeitos que Mateus podia ter, eu acho que ele tinha um coração desarmado, porque quando Jesus o viu, ele foi... como é que eu vou dizer isso? Ele foi... como é que a gente diz, né? Pá! Ele foi acertado pelo olhar de Jesus, né? Fulminado pelo olhar de Jesus, e fez toda a diferença. Para mim, assim, enquanto o senhor falava, a resposta o entendimento que o Espírito Santo está me dando é que foi o sofrimento dele, que tudo indica que ele deveria ter. Essa vida que ele levava não o fazia feliz. Ele poderia, sim. As outras pessoas poderiam achar, mas a sensação, não existe nenhuma outra palavra na Bíblia, não sei se existe uma biografia dele, mas assim, ele como judeu deveria se sentir infeliz pelo olhar de desprezo das outras pessoas. Então, Padre Antônio, eu acredito que o sofrimento dele foi um dos fatores que o fez abrir o coração para aquele momento, esse encontro maravilhoso, esse encontro... Meu Deus, que palavras a gente pode ter para descrever esse encontro. Jesus viu Mateus, né? É muito comovente a gente... Esse trecho, são 2 versículos, né, no livro Evangelho de São Mateus, 9 e... Só 9, é só um versículo, só 9. E Jesus viu Mateus. Como o senhor falou aí no início, às vezes a gente quer... São Mateus fez questão de deixar claro, com muita simplicidade, com um versículo, o que aconteceu naquele dia que mudou a vida dele. Jesus viu, olhou para ele. E eu creio, Padre Antônio, que o sofrimento que ele passava guardado, escondido, disfarçado, que talvez ele nem tivesse consciência da dimensão, por todo o desprezo que ele sofria, aquele sofrimento interior foi um dos fatores que o levou a ser tocado, porque ele foi olhado
de uma forma totalmente diferente do olhar que ele recebia até então, né? É bendito sofrimento que às vezes torna a gente vulnerável, né, a um olhar, né, a um olhar bom, a um olhar a um bom, olhar bom. né? Você estava falando, eu me lembrei de uma outra passagem da Bíblia que também fala de um olhar de Jesus a alguém sofrido. Eu não sei se você já reparou, mas quando a Escritura fala a viúva que ia levando o seu filho para ser sepultado, a viúva de Naim, se diz que Jesus, vendo-a, teve compaixão. Jesus vendo-a. É interessante porque, normalmente, nos outros milagres, é a pessoa que recebe o milagre que vai até ele, que vê Jesus. O leproso viu Jesus passando e gritou, né? Aquela pessoa viu Jesus. O cego ouviu. Né? Mas dessa vez, quando se fala da ressurreição do filho único, né, da viúva da cidade de Naim, se diz que ela ia levando o filho num cortejo fúnebre, né? Devia haver as outras pessoas da cidade junto com ela, levando aquele menino para a sepultura, e Jesus a viu e teve misericórdia dela. Mais uma vez, né, a iniciativa é de Jesus. Quer dizer, ela estava tão afundada na dor dela que talvez ela não fosse nem capaz de vê-lo, mas ele a viu. Como às vezes acontece com a gente, né? E é graça, é graça. Às vezes a gente está tão afundado na dor da gente que a gente até se pergunta, cadê ele, né? Por onde é que ele foi? Né? O que houve? Mas o mais importante não é que eu consiga vê-lo ou não. Há momentos em que parece que a gente tem Jesus aqui, só falta esbarrar nele. Nossa, que bênção! E há outros momentos em que a gente se pergunta, meu Deus, cadê ele? Mas a grande questão não é que eu o esteja vendo ou que eu o tenha perdido de vista. É saber que ele está me vendo. Ele está me vendo. Ele sabe. E ele me vê com compaixão. Ele me vê como viu aquele Mateus. Né? Apesar de tudo, ele me vê com um olhar bom. Porque o olhar dele, que né, a Bíblia diz, Jesus diz, né, que os olhos são a janela da alma. O olhar dele é um olhar de bondade, não pode ser de outro jeito. Às vezes eu estou afundado no meu sofrimento, eu não estou vendo mais nada ao meu redor. Ele está me vendo, como viu aquela mãe sofrida no sepultamento do seu filho. Né? Então me parece que cada vez que a Bíblia diz que Jesus viu alguém, é como se a vida estivesse acontecendo e o olhar de Jesus parece que atravessa aquela situação de dor, de abandono, de tristeza, e chega naquela pessoa. Ele sabe, ele está atento a cada um. Né? Às vezes a gente está enroscado na vida e ele está atento e percebendo a gente. Né? E ele olha com misericórdia, ele olha com compreensão, ele olha com paciência, ele olha do jeito que ele é. Ele olha como ele deve ter olhado para Pedro naquela madrugada, depois de Pedro ter negado 3 vezes. O texto bíblico diz que também foi assim, Padre Antônio. Jesus se entreolharam, Sim. Olhou para o outro. Né? O olhar de Jesus salvou Pedro. Né? Não disse nada, não acusou, nada. Mas no olhar de Jesus, Pedro encontrou arrependimento, Pedro encontrou o perdão de Jesus, a compreensão talvez de Jesus. Já imaginou? No meio daquela solidão toda, Jesus deve ter tido um olhar de compreensão, vendo o tamanho do medo daquele homem que parecia tão durão, mas que no fundo era um medroso. Talvez Jesus tenha olhado para ele e tenha tido uma compreensão tão grande. Coitado, como é medroso. Né? Sei lá, né? Padre Antônio, que Jesus, esse olhar de Jesus para Pedro foi mais salvador do que aquela hora que Pedro caiu
no Mar da Galileia e Jesus levantou e puxou, porque aí, foi a mão de Jesus, mas dessa vez o olhar de Jesus deu a ele ânimo, forças, né, para chorar, se arrepender e aguardar o que iria acontecer. É muito forte a gente parar para ficar falando, como a gente está fazendo agora, sobre o olhar de Jesus, como o olhar de Jesus para aquele moço, aquele homem que estava ao lado dele na cruz também, né, Padre Antônio? Sim. Há um princípio, né, na filosofia de que quanto mais autoridade existe em alguém, menos essa pessoa precisa fazer para que as coisas se organizem segundo o propósito que ela almeja alcançar. Então, dá um exemplo, né? Coisa que eu acho que o pessoal mais velho, pelo menos, lembra disso. Nossos pais, né, tinham um tipo de autoridade sobre nós há um tempo atrás que eles não precisavam fazer muita coisa para a gente entender que estava errado, para entender o que eles queriam, né? Um monte de coisas, né? É verdade. Bastava eles, às vezes, bastava eles darem uma olhada, pronto. Quer dizer, quanto mais autoridade você tem, menos você precisa se mexer para alcançar o que você deseja ou o que é preciso. Verdade. Né? O olhar de Jesus é o olhar do Filho de Deus, né? É o olhar daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Então, é um olhar que põe em movimento e que transforma muita coisa. Jesus não precisava falar, convencer, Jesus não precisava mexer muita gente, Jesus bastava que ele olhasse. E as pessoas eram mudadas, né? Porque havia e há uma autoridade tão grande no olhar dele, há uma capacidade de colocar em movimento as coisas tão grande no olhar dele que é o bastante que ele olhe, né? Quem sabe na nossa vida a gente não pode também experimentar um pouquinho mais disso, né? Sabe, às vezes a gente quer que o Senhor faça, mexa, apenas deixar-se olhar por ele. Quando a gente vai rezar, né? Senhor, porque a gente quer falar muito, a gente quer convencer ele de que ele tem que fazer alguma coisa, e basta às vezes deixar-se olhar por ele, né? E o olhar dele vai mudando as coisas aqui dentro, vai colocando as coisas em movimento na nossa vida. Esse deixar-se significa desfrutar da graça que o Senhor tem para nós, né? Cristãos são pessoas que sabem que são agraciadas. Então, viver como alguém agraciado é um grande aprendizado. É uma grande graça. É uma grande graça, né? Você imagina crianças, né, que normalmente são serezinhos que, sem saber, sabem que são agraciados, né? As crianças crescem e se afirmam simplesmente quando estão debaixo dos olhos do pai ou da mãe. Quando uma criança faz uma coisinha, por exemplo, um dia desse estava vendo um videozinho de uma menininha que estava aprendendo balé, e aí ela foi mostrar para o pai o que ela tinha aprendido na aula de balé, né? Então ela levantou um pezinho, botou a mãozinha para cima e ficou. E o pai, minha filha, que linda! Aí cada vez que o pai falava que linda, ela fazia mais, né? E fez umas 10 vezes, né? Para mostrar para o pai o que ela tinha aprendido. O olhar do pai, dando atenção a ela naquele momento, está fazendo essa menina crescer. E crescer se sentindo aceita, capaz, né? O pai não está fazendo nada de tão complicado, né? Está só olhando e se agradando. E mostrando que está, né, agradado, né? Pois cada cristão devia se sentir um pouquinho assim, né? Debaixo dos olhos de Deus, olhado de Cristo, por Jesus, né? Meu filho, minha filha, que beleza que você conseguiu hoje. Olha que coisa boa que você aprendeu hoje. Não sei por que a gente... lindo, pai. Sei lá, né? A gente tem uma mania de achar que o olhar dele é sempre um olhar zangado. Mas um olhar zangado, quem sabe, quem foi ferido por um olhar zangado, sabe que um olhar zangado não ajuda a gente a crescer.
né? Às vezes impede a gente de crescer, né? Jesus não tem um eterno olhar zangado, né? Jesus tem um olhar atento, um olhar de quem quer fazer a gente crescer, de quem sabe do potencial que a gente tem e quer fazer isso vir à tona, né? Quando a gente se deixa olhar por ele desse jeito, e quando a gente descobre esse olhar dele sobre a gente vai replicar isso para outros. A gente olha para as pessoas como a gente se sente olhado, como a gente foi olhado. Então, normalmente, pessoas que foram olhadas com malícia vão acabar aprendendo a olhar para os outros com malícia. Pessoas que foram olhadas com amor, com aceitação, vão aprender a olhar para outras também com amor, com aceitação. Então, quando eu me deixo olhar por Jesus, com esse olhar de misericórdia, que me elege, que me escolhe, né, que me ajuda a crescer, né, que alimenta em mim o que há de bom em mim, porque foi Ele que botou o que há de bom em mim, certamente eu vou olhar para as outras pessoas com esse olhar também. Eu vou ser capaz de ver o que há de bom nelas, né? Eu vou ser capaz de valorizar o que elas estão me mostrando de bom. Como uma criança que às vezes mostra para o pai ou para a mãe um desenho todo rabiscado, mas se o pai e a mãe dizem, olha que beleza o seu desenho e tal, essa criança ela vai tentar, e ela vai tentar fazer melhor, e ela vai tentar fazer, e ela vai fazer melhor. Ela vai aprender a fazer melhor, né? Será que é assim que eu estou olhando para quem está ao meu redor? E até agora novamente eu fui ao Calvário vendo o olhar de Jesus no Calvário, depois de percorrer aquele caminho doloroso, caindo 3 vezes, tendo a ajuda daquele moço, sendo pregado na cruz. Jesus dirige ou um olhar ou palavras ao Pai para os irmãos, para Maria, para João, pede ao Pai. Então, naquele instante, o olhar de Jesus ou estava voltado para o Pai, né, clamando ao Pai, né, ou estava voltado para aqueles que estavam fazendo aquilo tudo e com um olhar de perdão e pedindo perdão, e com um olhar de tanta ternura para a mãe dele, né? Para aquele moço, aquele jovem que estava ao lado de Nossa Senhora, naquelas últimas 3 horas, né, Padre Antônio, no alto da cruz, o olhar de Jesus era um olhar para o Pai, um olhar para aquela multidão, um olhar de perdão, um olhar com muita ternura para Nossa Senhora, para aquele jovem. Muito tocante contemplar o olhar de Jesus na cruz. Ele olhou para todo mundo e fez algo por todos, né? Mesmo no sofrimento dele, né? Aliás, justamente para nos mostrar que o sofrimento dele era um sofrimento capaz de salvar, né? Jesus olha para as pessoas que estavam ali no Calvário e que tinham preparado aquela cruz para ele e reza pedindo que o Pai do Céu as perdoe. Jesus olha para Nossa Senhora e também vê que ela precisa de alguém que cuide dela, né? Também a gente não pode só, né, olhar para as coisas de uma maneira... Não, Jesus era filho único. E aí, como é que fica, né? Quem cuida dela agora? Ia ser que nem aquela que ele encontrou, viúva. Exato. Mãe de um jovem que morre. Exatamente, exatamente. E aí ele teve compaixão dela, né? E deu para ela um filho, para ela cuidar, para ela amar, para cuidar dela, né? Jesus tem um olhar engraçado, ele não olha para si próprio, né? Ele está esquecido dele e olhando para quem está perto, ele olha para o ladrão que reconhece, né? Que descobre nele, né, uma fonte de misericórdia. Jesus, o tempo inteiro, ele não está olhando para si próprio, mas ele está olhando para os outros, né? O que ele pode deixar para cada um, o que ele pode fazer por cada um, né?
esse é o jeito de Jesus olhar, né? Muitas vezes a gente olha, né, mas no fundo a gente está olhando para a gente, né? A gente está no centro do nosso... O nosso foco é a gente mesmo, né? O que essas pessoas podem fazer para mim? O que eu posso ganhar com isso? No fundo, isso é um constante olhar para si mesmo o tempo inteiro, né? E esse olhar para si mesmo, ou estar no foco o tempo inteiro, às vezes nos faz muito mal, né? Porque se eu olho o tempo inteiro, por exemplo, para a minha dor, isso não vai me ajudar a superá-la. Isso às vezes vai me fazer me perder nela, né? Se eu só olho para tudo, mas com foco em mim mesmo, né? O que eu ganho com isso? Eu acabo transformando a vida num negócio muito complicado, porque muita coisa boa da vida só acontece quando a gente está disposto a perder, e não quando a gente está só disposto a ganhar, né? Então, hoje, qual é o foco do meu olhar, né? Eu estou olhando para onde? Eu estou olhando para quê? Será que eu só olho para mim, né? Será que eu, como Jesus, também sei, apesar da minha dor, da minha cruz, olhar ao redor, né? Pensar que de repente tem alguém do meu lado que está numa cruz parecida com a minha, né? E sofrendo, né? Eu ontem recebi um videozinho na internet que eu achei tão bonito. Uma moça que não sei em que lugar não sei se é no estado do Rio, se é fora do estado do Rio, ela descobriu que tinha um câncer, foi tratar no hospital da cidade dela, que era referência para a região lá onde ela mora. E ela mora na cidade do hospital. Então ela ia de manhã cedo para o hospital para fazer tratamento. Só que ela começou a ver que, quando ela chegava no hospital, havia um monte de gente sentada na calçada esperando para o hospital abrir. Era gente de outras cidades que vinha para tratar do mesmo jeito que ela, e às vezes chegava ali, não tinha nem tomado café, porque tinha saído cedo de casa e tal. E ela falou que ela começou a levar café com leite para a calçada e ficar do lado daquelas pessoas e dar café com leite. Aí um dia ela foi tirar uma foto da clínica onde ela estava, não sei se para colocar na internet. Aí ela viu na foto que tinha uma casa alugando do lado da clínica. Aí ela pediu ajuda e alugou aquela casa com algumas pessoas e transformou aquela casa numa casa de acolhimento para os doentes e para os acompanhantes que vinham de longe. E parece que em um ano eram 27 mil refeições que se dava ali para as pessoas que chegavam e podiam ali descansar e podiam ali tomar um café e não ficar sentadas no meio-fio, né? E eu achei lindo essa história, eu achei tão bacana. Quer dizer, essa moça estava na cruz, mas não ficou olhando só para a dor dela. Ela descobriu que tinha gente crucificada do lado dela também. E começou a olhar e perceber que a dor daquelas pessoas ao lado dela era até maior do que a dor dela, porque ela saía de casa, ia para lá, andava um pouquinho, e aquelas pessoas vinham de longe e descobriu que podia fazer algo por elas. Aí ela diz lá no testemunhozinho dela, transforma tudo o que te acontece em amor. Uau. E você vai ver, né? Que lindo. Eu acho que esse é o olhar de Jesus através dela. Então, Jesus olhou para aquelas pessoas sentadas no meio-fio através dos olhos dessa moça. Então, quem sabe a gente também não poderia se perguntar, será que hoje eu tenho dado os meus olhos a Jesus para que Ele olhe para as pessoas através de mim? Ou será que os meus olhos estão cegados por tanta preocupação comigo mesmo que eu não permito que Jesus olhe para as pessoas através de mim? Agora, isso não é uma cobrança. Isso não é uma coisa que eu faço por mim. Mas quando eu recebo o brilho do olhar dele, o brilho do olhar dele começa a brilhar no meu olhar. É verdade. É, em primeiro lugar, um presente. Então, deixar-se ver por Jesus, como Mateus, faz com que a gente se torne olhos de Jesus também na terra. Permitir que Jesus veja a gente, olhe para a gente com compaixão, como olhou para Mateus, como olhou para aquela mãe em Naim,
como olhou para Pedro na noite da traição, deixar que Jesus olhe para a gente e deixar que o olhar dele desmonte a gente, desarme a gente, ame a gente, faz com que a gente vá sendo transformado, né? O olhar de Jesus transforma a gente. E aí, aos pouquinhos, a gente se torna olhar de Jesus sobre outras pessoas. Amém. Né? Talvez seja esse o itinerário, o percurso, né, que cada um de nós é convidado a fazer, como Mateus fez. Repito, quando isso acontece, não precisa complicar, não precisa fazer firula, não precisa, sabe, como aconteceu fantasiar. com ele, né? É simples e tem muito valor em si mesmo. Não precisa criar uma história bonita, né? A história dessa moça não tem nada de extraordinário, né? Ela ficou doente, mas na doença dela ela viu que tinha mais gente doente e que ela podia fazer algo por aquelas pessoas, porque no fundo ela se via tão abençoada, tão privilegiada. Então ela pensou, mesmo na minha enfermidade, eu tenho algo a fazer por essas pessoas. Nossa, Padre Antônio, significa que, então, concretamente, muito concretamente, né, Jesus quer, através do meu rosto, do meu olhar para alguém hoje da forma como ele olhou para Mateus. Né? Exato. E sem a gente fazer nada disso, Sem nada muito romântico, né? Nada... Não, de repente é aquela pessoa idosa que vai contar para a gente aquela história de novo, e a gente vai olhar para ela com atenção, e vai deixar ela contar, o olhar da gente vai ser um olhar de aceitação. Pode contar, eu tô atento, sabe? Um olhar pode dizer muito isso para alguém, né? Você é bem-vindo, ou então, né? O olhar de Jesus, eu acho que dava muito essa impressão, né? De que as pessoas eram bem-vindas perto dele, né? Eu acho que também, Padre Antônio, olhar para aquela pessoa que só da gente ver a gente já treme, já começa a rezar o credo em latim. Também, né? Jesus, eu quero ter o teu olhar para esse irmão. Eu creio que pode mudar muita coisa. E talvez, lá Mateus talvez fosse um cara meio assim, né? Talvez as pessoas olhassem para ele com um pouco de receio, porque ele tinha direito, inclusive, a ter apoio militar, se fosse preciso, para cumprir a tarefa dele, que era ser cobrador do imposto, né, que ia para fora, né, ali da nação. Tudo bem, né? E de repente olhar para as pessoas e ver que é só gente. Porque também tem essa, né? De repente Jesus olhou para Mateus e viu que era só gente. Ai, que lindo. Né? Às vezes as pessoas se armam muito justamente porque elas são frágeis, né? Então, quando você olha para uma pessoa e de repente descobre que é só gente, você não precisa reagir a ela também se armando, não precisa ter medo, também não precisa desdenhar. É gente que nem eu. É gente que nem eu. Que precisa das mesmas coisas, que tem medo das mesmas coisas. Às vezes, olhar para as pessoas e conseguir enxergar que tem gente ali já é uma boa coisa para elas e para nós. Jesus fez muito isso, né? Com Mateus, fez com Zaqueu, né? Lá quando Zaqueu subiu na árvore, Zaqueu queria ver Jesus e foi Jesus que viu Zaqueu. Agora, Padre Antônio, o senhor me lembrou, hoje acontece pouco, mas os banheiros de hospitais, de cinemas, às vezes a gente vai fazer assim, não sabendo se tem gente, se não tem, porque às vezes o trinco está... Aí você faz assim e aí ouve a voz. Tem gente! Tem gente, pois é. Tem gente! A gente precisa lembrar que é gente que está ali, né? É gente. E Jesus via muito isso, né? Jesus não se espantava, não se intimidava com ninguém. Jesus também não desrespeitava ninguém, desvalorizava ninguém, porque ele sabia que ali é gente. Então ele podia olhar para Zaqueu e ver, né, o que ninguém via, podia olhar para Mateus, podia olhar para Pilatos e para Herodes e não se sentir intimidado, podia olhar para aquela pecadora que o pessoal levou pelos cabelos e
ser delicado com ela, coisa que ninguém foi. Então, quando a gente olha para as pessoas e vê que é gente, a gente consegue lidar com elas na medida certa, sem medos extremados, sem sentido, sem desrespeitos, como se ali fosse alguém que valesse menos. Né? É um olhar de criança, né? Criança tem muito esse olhar, né? E como a criança não sabe muito diferenciar cargos e essas coisas todas, né? Se você colocar uma criança diante de um rei, ela vai reagir do mesmo jeito, possivelmente, que ela reagiria diante de um mendigo. Se você colocar ela diante de um mendigo, ela vai reagir como ela reagiria diante de um rei. Não vai ser muito diferente. Né? Uma criança é capaz de brincar tanto com um quanto com o outro. Né? Então, quem sabe a gente não precisa voltar a ter esse olhar. Né? Jesus diz que quem não recebe o reino de Deus com o coração, com o olhar de criança, não entra nele. Então, talvez seja recuperar esse olhar, algo que a gente precisa, né? Simplificar a vida, a gente complica demais a vida. Tudo, até a maneira de olhar para as pessoas, ou de se sentir olhado. Né? Então, talvez esse cara, Mateus, que a gente conhece tão pouco, porque também não falou muito de si próprio, né? Mas que foi visto por Jesus, ele me viu. E o olhar de Jesus foi o bastante para que, sem muitas explicações, Jesus dissesse, vem comigo, e ele fosse. Né? Talvez esse cara tenha muito para ensinar para a gente. Né? Simplificar a vida, simplificar o olhar da gente sobre a vida, sobre as pessoas, sobre nós mesmos. Né? E, quem sabe, esfregar os olhos, né? E colocar o foco naquilo que de verdade vale a pena, que é o que ajuda a gente a caminhar para frente. Acho que nessa terceira semana da Quaresma, com essa partilha, muitos de nós vamos levantar da mesa da coletoria, inebriados pelo olhar de Jesus, para segui-lo aonde quer que vá, aonde quer que Jesus vá. É muito lindo isso, sem romantismo, Padre Antônio, mas de verdade, ficar inebriado pelo olhar de Jesus, eu acho que é a melhor coisa da vida. Com certeza. E que a gente possa descobrir esse olhar nas mil maneiras que ele tem de nos mostrar que está vendo. Né? Cada dia, né, de mil maneiras, Jesus mostra para a gente, eu estou aqui, eu estou te vendo. Então, que a gente seja capaz de descobrir esse olhar desses modos todos que ele tem de nos ver. Que a gente descubra o olhar de Jesus no olhar de pessoas que ele coloca na nossa vida e que nos fazem ver um pouquinho do brilho dos olhos dele. E que a gente seja, né, olhos de Jesus nessa terra. Que através da gente, Jesus possa olhar para as pessoas com esse olhar desarmado, com esse olhar acolhedor, né, que as pessoas também possam encontrar nos nossos olhos um pouquinho dessa aceitação que o olhar de Jesus lançou sobre Mateus e que foi capaz de mudar a vida dele. Que um pouquinho disso brilhe no rosto da gente também. Amém. Beleza. Muito bem, irmãos queridos, Deus abençoe. Obrigado pela companhia dos irmãos e vamos nos deixar olhar por Jesus, que você cresça hoje debaixo dos olhos de Jesus, que se alegra com você, como um pai, como uma mãe se alegram com o seu filho. Deus abençoe. Até logo, gente. Tchau, tchau. Amém. Tchau, irmãos.